eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Que lindo, né? Saber que nós podemos ir em frente, confiando em Deus. Nós não precisamos temer nada, né? Então, eu quero, nesse momento aí, no teu horário de almoço, te dar oi, pessoas, bom dia. Se você não almoçou ainda, boa tarde. Se você já almoçou, quero te convidar a ficar conosco nesse tempo. Nós temos uma palavra do Senhor para o teu coração. Eu fui profundamente ministrada com essa palavra. Eu quero dividir com vocês com muita alegria. Uma palavra muito simples, mas que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Amém? Vamos orar? Que o Senhor tenha a liberdade de ministrar-nos nessa manhã, quase tarde, né? Que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade nesse momento de falar conosco, aquiete teu coração. Não sei quais atividades você já fez hoje, quais você ainda tem por fazer, como está o teu coração. Mas eu sei que o Espírito Santo pode te aquietar agora e te ministrar de forma profunda, amém? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade, por cada pessoa que está aqui conectada conosco, por cada pessoa que tirou esse tempinho, talvez no seu horário de almoço, para estar diante do teu altar, buscando, Senhor, mais de ti, buscando, Senhor, a tua face, entendendo que a tua palavra é aquilo que nos sustenta, que a tua palavra é aquilo que nos alimenta. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem ministrar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, aquieta, Senhor, a alma dessas pessoas agora que estão conectadas conosco, que a mente e o coração delas estejam cativas ao Senhor e que elas recebam aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Essa semana eu fiz um mingau de aveia e aí eu fui ali para a rede, fora de casa, fui comer. E o mingau de aveia, para mim, ele tem um gostinho de infância, sabe? Aquele que não tem como você não lembrar da sua infância, quando você come alguma coisa, quando você sente um cheiro de alguma coisa, quando você vai em algum lugar e vê algum brinquedo. Sabe essas memórias que a gente tem, assim? E naquele momento, eu pensando no quanto o mingau de aveia me arremetia à infância, porque é uma coisa que eu passei muitos anos sem comer, mas que eu sempre comia quando era pequena. Eu fui profundamente ministrada pelo Espírito Santo e Deus começou a falar comigo e me levou a vários momentos ali da minha infância, algumas situações que eu vivi. E o Senhor começou a falar comigo e eu entendi que era essa palavra que o Senhor tinha para ministrar as nossas vidas no dia de hoje. E foi muito profundo, porque eu não sou uma pessoa que tem muitas memórias assim, de infância, que lembra de muitas coisas, né? E foi muito especial tudo que o Senhor me proporcionou viver nesse momento. E uma das coisas que o Senhor me lembrou é que a minha mãe, ela fazia um mingau de aveia e ela colocava num prato, né? E ela falava assim, tem que esperar esfriar, né?
E aí ela me instruía sempre a começar a comer pela beiradinha, né, que era a parte que ia esfriando mais rápido, porque o centro sempre estava mais quente. E nesse momento em que nós estávamos ali esperando esfriar, né, a gente sempre conversava, era um tempo de qualidade que nós tínhamos, né? Hoje eu entendo isso. E ela sempre contava histórias e testemunhos, né? Contava do meu avô, da minha avó, enfim. E teve um dia de um mingau de aveia, que a minha mãe me contou um testemunho que marcou a minha vida. Ela contou que não tinha mais nada em casa. Sabe aquele dia que talvez você não saiba, glória a Deus por isso, mas tem muitas pessoas que já passaram por não ter nada. Abrir a geladeira, só ter água, abrir o armário, não ter absolutamente nada. Chegou o dia em que nós não tínhamos nada para comer em casa. E a minha mãe fez a mesa, reuniu todo mundo e falou, vamos agradecer. Meu pai falou assim, meu Deus, agora a mulher ficou doida, né? Como é que a gente agradece? A gente não tem o que comer, coloca essas crianças na mesa, não tem nada, não tem? E naquele momento de desespero, minha mãe muito tranquila falou, vamos agradecer. Porque Deus sempre supriu as nossas necessidades. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cuida. Deus, Ele provê. Então, eles sentaram à mesa e começaram uma oração de gratidão a Deus pelo alimento que eles não tinham. E naquele momento a campainha tocou, antes que a oração acabasse. E era o pastor da igreja, que nós congregávamos na época, e ele já foi pedindo desculpa. Ele falou assim, olha Regina, desculpa, eu não quero te ofender, mas o Espírito Santo me levou aí no mercado e eu comprei essas coisas e eu precisava trazer aqui. Não tinha como desobedecer esse comando de Deus, eu precisava trazer essas coisas aqui. E então ele entrou com aquela compra e tudo que ele trouxe era exatamente o que minha mãe comprava. É o arroz que minha mãe comprava, o feijão da marca que minha mãe comprava, o papel higiênico que minha mãe comprava. E foi uma experiência muito linda para a nossa família naquele dia. E a minha mãe mostrou ser uma pessoa de fé, né? Então, naquele momento em que eu estava sentada à mesa, comendo mingauzinho de aveia, escutando a minha mãe contar esse testemunho, eu fui inundada por uma experiência de fé. Eu entendi que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa se desesperar. E naquele dia eu soube que, independente das circunstâncias, não importava o que eu passasse, eu tinha um Deus que era fiel. E que bastava eu crer, bastava eu ter fé. Fé a ponto de eu não estou vendo a comida, eu não estou vendo a provisão. Mas eu sei que o meu pai provê. E naquele momento, naquela experiência de fé, muitas coisas na minha vida mudaram, né? E a minha mãe, ela tem muitos testemunhos de fé, né? Muitas experiências que tornam ela uma mulher de fé. Mas naquela época, ela não tinha ainda talvez a maturidade ou sabedoria, enfim, de nos instruir, né, nessa caminhada de fé. Então, um pouco antes desse momento, eu vivi algumas experiências das quais eu não tinha, né, esse contato com a fé. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a importância de você instruir os teus filhos a desenvolverem a fé. Né? Às vezes, esse momento que nós estamos vivendo de muitos problemas, enfim, de pandemia, pode ser que você não tenha conseguido dizer para o teu filho, ei, vai ficar tudo bem. Né? Às vezes você deixou o desespero tomar conta de você de uma maneira que você não está conseguindo demonstrar a fé que é necessária. Né? Porque nós já entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é básico para a salvação, porque se você não crer que Jesus veio, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, você não tem como você ser salvo. Então a fé é o princípio de tudo. Mas às vezes no dia a dia a gente vai se perdendo e a gente não consegue entender o quão necessário é a fé. O quão importante é você ter um exemplo para os teus filhos de que, ei, a fé move montanhas. Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não perdeu o controle. E o Espírito Santo me ministrou muito forte de que nós temos crianças que não têm esse contato com a fé, de que elas vão crescer e vão se desesperar, porque elas não entendem que tem um Deus Todo-Poderoso. Né? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 6. Nós vamos ler alguns versículos, a minha versão na linguagem de hoje, tá? Deuteronômio 6, nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos.
Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis no braço e na testa, se preciso for, para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e dos portões. E Moisés continuou. O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Versículo 11. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não juntaram. Poços de águas que vocês não cavaram e plantações de uvas e azeites que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida, vocês vão ter comida à vontade. É disso que eu estou falando, né? Desse Deus que nos provê daquilo que nós não fizemos, né? De que nos dá água de poços que nós não cavamos, alimentos de plantações que nós não fizemos, né? É esse Deus poderoso que nós servimos e nós precisamos ter fé de que Ele assim fará. Amém? Eu quero chamar a atenção, então, dos versículos 7, 8 e 9, que diz: não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e dos seus portões. O que eu vejo aqui? Uma ênfase, né? Uma insistência da parte de Deus. É necessário que vocês ensinem os seus filhos. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, essa palavra, essas leis, elas precisam estar no teu coração. E você precisa ensinar para os teus filhos. E eu vejo que as oportunidades para que nós façamos isso, elas são infinitas. Porque senão o Senhor teria falado, né, uma vez por semana, de vez em quando, lá uma vez por mês, naquela data. Não, Ele está falando, ei, quando você acordar, quando você deitar em casa, fora de casa, amarra no braço, na testa, põe no batente da porta do portão. Ei, faz qualquer coisa, mas não deixe de ensinar aos teus filhos. Por quê? Porque é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que vai dar fé. Então, se os seus filhos não forem assim ensinados, eles não vão conseguir ter fé. E aí eu pensei, né, que nós estamos num cenário em que o Moisés recebeu as leis, essas crianças, elas estavam migrando do Egito para a Terra Prometida, né? E nós sabemos que isso durou um bom tempo, né? Então, as crianças que ali saíram do Egito, no momento da Terra Prometida, elas já tinham 30, 35, 40 anos, né? 28, a gente não sabe que idade essas crianças tinham, mas a gente sabe que elas tinham no máximo ali 40 anos, né? E elas cresceram em um ambiente migratório, em um ambiente em que estava tudo propício para que a fé delas fosse alimentada. Mas será que houve obediência dos pais? Quando o Senhor falava, ensinem os teus filhos, repita, fale, nananana. Essas crianças, elas viveram experiências e milagres nesse período muito maiores do que o que minha mãe viveu naquela experiência, né? Mas se você não entender essa palavra, se você não colocar na mente dos teus filhos, talvez eles cresçam e não consigam entrar na Terra Prometida, porque vai faltar fé, vai faltar essa palavra no coração deles, né? E o melhor filtro que o nosso filho pode ter, que ele pode usar para tomar decisões na vida dele, é a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai alimentar a fé dele e vai fazer com que ele conquiste tudo aquilo que o Senhor planejou para ele, tudo aquilo que o coração dele, né, sonhou. Antes dessa história do mingau, o Espírito Santo me levou para uma lembrança em que eu ainda não tinha tido, eu não sabia ainda desse testemunho da minha mãe, né, porque foi antes do mingau. O meu pai, ele saiu de casa, eu tinha 4 anos, e ele sumia, assim, né? A gente ficava muito tempo sem ter notícia dele, do nada ele aparecia. E em uma dessas idas e vindas do meu pai, ele me levou para passar férias de final de ano na casa dele. E eu gerei uma expectativa no meu coração de que eu queria uma mochila cor-de-rosa e um tênis cor-de-rosa. E naquela época minha mãe não tinha condição nenhuma de me dar aquilo. E ela sabia que meu pai não ia me dar. Mas eu, no meu coração, eu falei, meu pai vai me dar.
meu pai vai me dar. E eu sabia que eu ia passar as férias na casa dele. E quando eu voltasse, eu ia ter a minha super mochila cor-de-rosa e meu tênis cor-de-rosa para ir para as aulas que começariam no ano seguinte. E a minha mãe tentou me avisar: filha, o teu pai não vai te dar. Filha, né? Minha mãe, com medo da minha frustração, ela tentou antecipar de que, ei, não coloque a expectativa, né, porque o seu pai não vai te dar. E claro que a minha mãe estava certa, meu pai não me deu a mochila rosa e o tênis rosa. Eu tive que usar a mesma mochila do ano anterior, minha mãe me deu o tênis. Gente, assim, ó, eu lembro que foi o tênis mais feio que eu já tive na minha vida. Foi uma experiência extremamente traumática para mim, eu fiquei muito triste. E passei o ano inteiro frustrada com aquilo. E nesse dia, que eu falei para vocês lá no começo do Mingau, que o Espírito Santo estava me ministrando, eu entendi que a minha mãe podia ter tido duas posições ali. O que minha mãe fez? Né? O que minha mãe fez? Ela tentou me falar assim: ei, não coloca a tua fé nisso, você vai se frustrar. Mas ela não soube fazer com essa palavra aqui de Deuteronômio 6, né? Ensinem, repitam. Ela não conseguiu trazer para a palavra. Então, ela trouxe só para a humanidade dela ali, falando: eu conheço teu pai, ele não vai te dar. Mas ela poderia ter usado isso uma oportunidade, né? E dito assim: ei, minha filha, papai talvez não te dê, mas o teu pai do céu, ele é fiel. E se você tiver fé, você pode pedir para ele. Então, vamos orar? Vamos colocar isso diante do Senhor? Ela teve uma oportunidade de me instruir na fé, de colocar dentro de mim a palavra. E de falar assim: ei, você tem um pai que não te frustra, que não te abandona. E talvez a minha experiência não tivesse sido tão traumática, né? Eu creio de verdade que o Senhor teria me dado, né? Alguém tinha me dado de presente, minha mãe ia ter tido condição de me dar. Ou se eu não tivesse ganho, teria sido diferente, né? Por quê? Porque minha mãe teria colocado ali a palavra e falado: ei, né? O Senhor é aquele que supre, você não precisa disso. Ela tinha uma oportunidade de viver Deuteronômio 6, mas ela ali na humanidade dela, ela só tentou me dizer que, ei, seu pai não vai te dar. E a minha fé naquele momento foi totalmente no meu pai terreno, que me frustrou. Eu não conhecia o que era depositar a minha fé em Deus, né? Mas, enfim, a experiência serviu para a glória de Deus, né? Porque Deus me levou nesse momento, esses dias, para que hoje eu estivesse aqui compartilhando com você. Mas a minha mãe é uma pessoa de fé, né? Então, ela compartilhou aquele testemunho comigo. E depois do Mingau, que eu soube do testemunho da minha mãe, eu mudei, né? Eu me posicionei diferente. E algum tempo depois, eu lembro de estar muito doente. E nós fomos no culto de uma igreja e lá tinha um irmão, sabe aqueles irmãos que todo mundo vai lá para ele orar, que tem uma unção de cura sobre a vida dele? E ele orou sobre a minha vida e ele declarou que eu estava curada. Gente, naquele mesmo dia, eu lembro que eu estava muito mal, assim, febre, vomitando, assim, estava tomando uns 3, 4 remédios. Eu peguei todos os remédios que estavam na bolsa e eu joguei fora e falei para minha mãe: eu estou curada, eu não vou mais tomar esse remédio. Minha mãe, cautelosa de novo, falou: minha filha, não para de tomar o remédio, espera para ver. E eu não teve nada que me tirasse a fé daquele momento de que eu tinha recebido a cura. Por quê? Porque uma semente já tinha sido plantada no meu coração. A palavra já tinha sido colocada no meu coração. Então, ainda que imatura, ainda que criança, eu entendi que, ei, Deus faz. E se eu tiver fé nele, ele não vai me frustrar. Então, eu parei de tomar os remédios e eu recebi a cura naquele dia. E, para a glória do Senhor, eu fui curada. Então, olha a diferença de uma criança antes do Mingau e depois do Mingau, né? Uma criança que teve contato com a fé, uma criança que teve a experiência da palavra, né? De entender que tem um Deus que faz. Uma criança que se frustrou com uma mochila e uma criança que recebeu uma cura. Olha só, né? O que era mais difícil? Ganhar uma mochila e um tênis ou ser curada, né, de uma doença? Então, a fé, ela nos leva para níveis mais profundos, né? Para níveis muito mais profundos. E quando eu entendi tudo isso, Fábio e eu, nós tomamos uma postura diferente na nossa casa. E nós vivemos essa palavra, que eu quero ler mais uma vez para você. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando vocês se deitarem, quando se levantarem. E nós optamos por ensinar assim os nossos filhos e colocar uma marca de fé no coração deles. E eu acreditei na palavra e recebi uma cura, né? O Davi,
Já é ele mesmo que ora e declara a cura. Em casa, quando a gente fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu não tô bem, o Davi já que, vamos orar. Ele é o primeiro já que fala, vamos orar. E a fé dele é algo tão extraordinário que não... Gente, assim, eu tô com dor de cabeça, eu já não tomo mais remédio. Eu falo, filho, vem orar pela mamãe, porque eu sei que passa. A cura vem, porque ele já foi instruído numa palavra. Né? Quando ele se deita, quando ele se levanta, em casa, fora de casa, a gente está o tempo todo falando a palavra para ele e dizendo que, ei, você precisa ter fé, porque o teu Deus pode fazer coisas extraordinárias. E por que a gente duvida? Né? Muitas vezes nós duvidamos, né? Nós falhamos em ter fé, nós falhamos em ser um exemplo para os nossos filhos de fé, porque a gente tem um olhar com uma forma humana. Né? A gente pensa na nossa própria capacidade. Mas eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 2. Nós vamos ler só o versículo 5. 1 Coríntios 2, versículo 5 diz assim: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, que hoje você fique com essa palavra no seu coração. Eu falei, a minha fé não pode estar baseada na minha sabedoria humana, na capacidade que eu tenho, na minha inteligência, nas circunstâncias que eu estou vivendo. Não, a minha fé tem que ser baseada no poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E se você se posicionar dessa maneira, se você entender que a tua fé tem que se basear no poder de Deus, você vai conseguir ser um exemplo para os teus filhos. E aí basta você viver a palavra de Deuteronômio 6. Ensina, de dia, de noite, de manhã, de tarde, em todas as oportunidades que você tiver, fale acerca da palavra, porque isso vai alimentar a fé dele. E nós vamos ter uma próxima geração que vai ter sinais e maravilhas o seguindo, porque a palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores que as que Jesus fez, mas essa geração precisa ser inundada dessa fé e ter a certeza que, ei, os sinais e maravilhas vão me acompanhar, porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu cresci num ambiente de fé, num ambiente profético. Eu fui ensinado numa palavra que me dizia, ei, não importa as circunstâncias, porque não é a minha humanidade, não é a minha sabedoria, mas é o poder de Deus que faz. Então, que em nome de Jesus, você se posicione em fé. Você se posicione entendendo que Deus pode fazer. E que você seja o exemplo para os teus filhos. E que você pense que a próxima geração vai ser uma geração que vai impactar o mundo em nome de Jesus. Né? Tudo está dizendo o contrário. Né? Tudo está dizendo que a nossa família tem sido atacada. Os nossos adolescentes estão cada vez mais depressivos, dependentes de redes sociais e se inundando com mentiras. Mas você, pai e mãe, tem o poder de mudar isso. E apesar de toda e qualquer circunstância que possa estar ao seu redor, você pode declarar que, ei, os meus filhos vão ter tanta fé, vão ser tão inundados da palavra de Deus, que todo esse cenário que está se formando agora vai cair por terra. E é o nome de Jesus que vai ser exaltado e glorificado. Essa geração é a geração que vai fazer milagres como nunca houve antes. Em nome de Jesus, profetiza isso. Mais do que profetizar e orar, se posicione em fé. Creia que a sua fé não pode se basear na tua sabedoria, mas no poder de Deus. E quando seu filho quando ele quiser uma mochila, quando ele quiser um tênis, quando ele precisar de uma cura, quando ele quiser comer alguma coisa que você não pode comprar, não vai para a sua humanidade e diz, eu não posso, eu não consigo. Fala assim, ei, vamos orar, porque tem um Deus que pode todas as coisas. Às vezes eu chego a me assustar com alguns posicionamentos do Davi, porque a fé que ele tem é inabalável. E ele fala, mãe, tá tudo bem. E se ele entende que só na oração não vai dar, ele jejua. Ele começa a jejuar e eu falo assim, Jesus, tem misericórdia esse menino. Às vezes eu quero falar para ele, não, filho, não precisa. Mas ele se posiciona. E ele fala, não, ele tá fazendo um jejum agora que eu tô com dó dele. Mas eu falei, ei, eu não posso, né? Como mãe eu queria falar para ele, para, filho, não. Mas ele se posicionou em fé. E ele tá declarando que o Senhor vai fazer. E ele tá jejuando, e ele tá orando por isso. Né? E eu não pude ser essa criança, mas o teu filho pode ser essa criança. Talvez você também não tenha sido essa criança, mas você pode ser um adulto cheio de fé, que vai fazer com que os teus filhos sejam crianças que vão mudar a próxima geração. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos orar por isso? Vamos declarar que não importam as circunstâncias, não importa.
tudo está desmoronando ao nosso redor, mas nós vamos ficar firmes. Porque a nossa fé não se baseia na nossa sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você crê que Deus ele é poderoso para mudar esse cenário, para mudar essa história, para fazer com que teu filho cresça em fé e que vão se levantar nessa geração homens e mulheres de Deus que vão ser políticos, dos quais a gente consegue acreditar nas promessas que são feitas. Falei, ei, esse é um homem de Deus, ele falou, ele vai cumprir. Homens e mulheres que vão ter casamentos sólidos, firmados na palavra, que divórcio nunca vai ser nenhuma opção, que vão ter lares saudáveis, homens e mulheres de palavra que buscam em Deus sabedoria. Uma geração de homens e mulheres de Deus que vão ser médicos, advogados, pastores, profetas, cheios de fé, sabendo que eles se baseiam no poder de Deus e não na sabedoria humana deles. Você crê? Você consegue orar comigo nesse momento e declarar que nós vamos mudar, que nós vamos nos posicionar como pais, mães, avós, tios, irmãos de fé, que vão dar exemplos de fé e que vão viver de acordo com a palavra para que essas crianças que estão nos observando cresçam cheios do Espírito Santo de Deus com uma fé inabalável em nome de Jesus. Paizinho, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, porque ela não mente, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou claras instruções. Obrigada, Senhor, porque o Senhor insistiu e nos disse, ei, ensine os teus filhos ao se deitar, ao se levantar dentro de casa, fora de casa. Amarre essas palavras nas mãos, na testa, nos batentes das portas, mas não deixe de falar dessa palavra que é viva, dessa palavra que alimenta, dessa palavra que sustenta, dessa palavra que gera fé. Porque é dessa fé que eu preciso para mudar a sua história. O Senhor fala que Ele precisa que você creia para que Ele mude. Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa visão, nos inunde da Tua palavra. Pai, se nós somos essas crianças que precisam ouvir de dia e de noite, em casa e fora de casa, nos dá alguém para nos falar, nos dá força e ânimo para buscar, nos ensina, Senhor, a acordar e antes de qualquer coisa te agradecer e ir para a Tua palavra, querer ansiar por saber aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações neste dia. Que nós não consigamos sair para as nossas atividades do dia a dia sem saber qual é a Tua vontade, qual é o Teu plano para nós nesse dia. E que assim nós venhamos a nos fortalecer para sermos pais, mães, avós, irmãos, tios, adultos que inspiram as crianças. Que nós sejamos pais e mães que ensinem os nossos filhos acerca da Tua palavra, que vai alimentar essa fé, que vai trazer uma próxima geração inabalável, uma geração que as portas do inferno não vão prevalecer, uma geração que vai ter uma palavra, Pai, que vai se acreditar. Nós profetizamos em nome de Jesus que quando uma pessoa dizer, ei, eu sou cristã, todos vão falar, pode acreditar, pode confiar, porque aí tem um homem e uma mulher de Deus. Pai, nós queremos crédito de novo para a nossa palavra. Nós queremos, ó Pai, ter um caráter forjado em Ti. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora que todas as pessoas que estão conectadas conosco vão receber do toque do Teu Espírito Santo e vão se posicionar de maneira diferente. Diferente, que a partir de hoje, que a partir de agora, se levantarão homens e mulheres cheios de fé, sabendo, ó Pai, que ainda que não tenha nada nos armários e na geladeira, nós vamos nos sentar à mesa e agradecer pelo Deus que vai prover, pelo Deus que já proveu. Deus de provisão, Deus de sustento, Deus que promete e faz. Creia, 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 tão somente creia.
Lute pela sua fé, não abra mão da sua fé. Não abra mão daquilo que você acredita, porque assim você vai agradar ao Senhor. É necessário crer, é necessário crer. Não abra mão disso em nome de Jesus. Você que está com a fé abalada, eu declaro em nome de Jesus, ressuscita, levante, creia. Creia em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é o mesmo. Ele continua sendo Deus, Ele é fiel, Ele faz, Ele faz. Então somente creia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o restante desse dia esteja debaixo da mão poderosa de Deus. Que essa palavra fique no teu coração e que você entenda que a tua fé não está baseada na tua humanidade, mas no poder de Deus, que é inabalável, inabalável. E que ainda que você esteja triste, não esmoreça, não perca a tua fé. Lute pela sua fé, porque o teu posicionamento vai salvar a tua vida e a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, até que Ele venha. Porque a bênção vai se derramando de geração em geração. Eu fui uma criança que teve os seus momentos de fé e os seus momentos de não fé. Eu tenho um filho que raramente se mostra sem fé. Ele está sempre cheio de fé. E o filho dele vai ter mais ainda. E o próximo mais ainda. O diabo não tem legalidade para tocar na sua casa se você se posicionar em fé. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o seu dia seja na presença de Deus. Cheio de fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.